A gente dá um jeito aqui, não vou me estender muito, até porque eu creio que a grande maioria aqui já entende sobre a festa de Hanukkah, mas o mais importante não é entender o que aconteceu. Isso é até interessante nós sabermos e compreendermos a história. Mas do que adianta a gente entender uma história e não trazer para os dias de hoje? E não trazer para as nossas vidas? Então é importante a gente saber isso aí, interligar. Porque toda vez que Deus fazia um grande feito, terminava em festa. Vocês entenderam? Vou repetir. Toda vez que Deus fazia um grande feito no meio do seu povo, terminava em festa. O povo de Deus é um povo festivo. E nós devemos ser assim, muito felizes e alegres. A festa de Hanukkah, ela é conhecida também como festa das luzes, festa da dedicação do templo. Vai ter que alguém me ajudar com as crianças. Então, mas não tire a alegria delas, só levar ali para o gramado e alguém que saiba conduzi-las em silêncio, brincar com elas, porque faz parte também as crianças do reino de Deus e elas são muito importantes para a gente. E eu sei que quando essas crianças crescerem, tendo essa ideia do que é ser igreja, porque muitas vezes elas são muito tolhidas, tem que ficar sentadinha, quietinha o tempo todo. Até para a gente que é adulta é difícil. Imagina para uma criança, né? Então elas vão crescer dizendo, não, a igreja que eu ia, lá eu tinha liberdade, lá tinha um gramado, eu corria, era grande, e eu brincava também, eu ouvia a palavra no MIGS, mas eu também tinha a minha parte, isso é importante. Eu gostaria de falar sobre a história de Hanukkah de forma resumida, para que possamos entender. Na época, Israel estava sendo sitiada pelos sírios. E Antíoco III, ele morreu e assumiu Antíoco IV, seu filho. E esse Antíoco IV é que era o problema. Ele era um governo muito tirano, um homem muito mau. E aí, quando estava no governo do seu pai, os judeus eles poderiam cultuar a Deus de forma livre. Só que aí, de repente, esse filho veio com muita tirania, um governo tirano mesmo, e proibiu toda a forma de culto dos judeus. Ou seja, nós temos aqui o templo, nós estamos aqui todos os domingos, cultuando a Deus, nós louvamos, nós fazemos os nossos cultos ao Senhor. Então, de repente, você é proibido de fazer isso. Mas não é só proibido. As mães, por exemplo, esqueci o nome, peraí, só um momentinho. As mães que faziam as práticas da circuncisão, esse nome fugiu da minha cabeça, elas eram atiradas de cima para baixo daqueles grandes muros com seus filhos e morriam. Era uma tirania severa. Se a Torá, que hoje para nós significa a Bíblia, fosse pego alguém com uma cópia da Bíblia, essa pessoa era queimada viva. E isso era o que acontecia sempre. Então, você já imaginou nos dias de hoje, você servir a Deus com um nível de perseguição como esse? Será que nós suportaríamos esse nível de perseguição? Era desse jeito. E o mundo está caminhando para isso. Começa com uma coisa bem simples, vão te tirando a liberdade, aos pouquinhos. Então, eu vejo este ano como um ano bem diferente de festa de Hanukkah. Porque nós temos vivido tempos difíceis. O ano de 2020 não foi bom. O ano de 2021 a gente começou com uma onda muito forte de coronavírus. Nós perdemos pessoas queridas, pessoas que nós conhecemos. A fé de muitos foi abalada. Muitas pessoas declinaram da sua fé. Muitas pessoas se desviaram mesmo. E eu fico imaginando, Senhor, e se vier uma perseguição mesmo?
porque já está aí, né? Nós já estamos perdendo aos poucos a liberdade. E essa liberdade quem nos deu foi Deus. A liberdade é algo maravilhoso, mas eu preciso saber lidar com ela. E naquela época foi isso que o povo de Deus teve roubado deles. Foi a liberdade de cultuar o seu Deus. E aí eles profanaram o templo. Além deles proibirem e terem uma questão de perseguição severa, eles tomaram o templo do povo de Deus e fizeram justamente o que o povo de Deus abominava. Faziam sacrifícios com porcos, sujavam as paredes internas do templo do Senhor com fezes de porco. Algumas referências falam sobre isso. Não sei até que ponto isso é verdade, mas eu creio que até aconteciam orgias sexuais dentro do templo de Deus. Era algo terrível. E lá dentro do templo eles colocaram a estátua de Zeus, que era o Deus deles, que para o povo de Deus era abominável. Era assim como alguém chegasse aqui e botasse a estátua de Beelzebu ali. Só que naquela época, o templo era físico. Hoje nós temos esse lugar para nos reunir. Mas a igreja, o templo, fala assim, sou eu. Repete aí comigo. O templo sou eu. E é esse templo que Deus quer restaurar, porque nós estamos precisando de ser restaurados, sim. Nós passamos por um baque. Muitas pessoas estão precisando serem restauradas na sua alma, na sua saúde. Muitas ficaram com sequelas. Muitas estão em pecado. E Deus quer fazer essa rededicação em seu templo. Mas é você que tem que fazer isso. Porque Cristo na cruz veio e morreu por nós. E hoje eu sou a casa de Deus. Fala assim, eu sou. Vamos lá, gente, a gente já comeu. Fala assim, eu sou a casa que Deus quer morar. Então fala assim, Deus pode morar em mim. Entenderam? Então, se Deus vem habitar dentro de você, você precisa dedicar a sua casa, que é seu corpo, ao Senhor. E não tem como Deus habitar em um corpo em pecado, doente demais, cheio de mazelas. Fica muito pesado. Mas Jesus, ele falou, lançai sobre mim todo jugo, todo peso, todo cansaço, porque ele aguenta. Jesus aguenta, ele aguentou. Então, quando você se sentir pesado, procure Jesus Cristo, que ele é especialista em dar para a gente um jugo leve, suave. Amém? Acho que eu já puxei, foi muito aqui. Então, houve toda essa questão e uma família sacerdotal se levantou contra isso, contra esse governo. Voltando lá para a história, tá, gente? Porque eu sempre estou fazendo um paralelo. Porque naquele naquela época, o templo era de tijolo. Hoje somos nós. E para onde eu vou, Deus está dentro de mim. Não é só aqui, é em qualquer lugar. Para onde eu vou, se eu durmo, se eu como, se eu vou passear, se eu vou trabalhar, Deus habita dentro de mim 24 horas por dia. Naquela época, não, porque Jesus ainda não havia vindo e nem morrido para enviar o Espírito Santo para habitar dentro da gente. Então, eles precisavam ir para o templo para poder buscar a presença de Deus. Hoje eu posso ter Deus em qualquer lugar. A gente vem para cá para ser equipado, para ser treinado, para nos fortalecer, para ter a comunhão com os santos, que é muito gostoso adorar o Senhor junto com os irmãos. A gente junto vira um fogareiro. Quem sabe o que é um fogareiro? O fogareiro está cheio de brasa. Cada brasa daquela representa uma pessoa. Então pega fogo, meu irmão. A gente vem para cá para pegar fogo junto. Mas eu não posso pegar fogo lá no meu quarto? Pode. Mas aqui tem uma unção específica. Então é lá em casa, é aqui, é em qualquer lugar. Tá bom? 24 horas por dia. Então, um judeu dessa família que se levantou, Matatias,
da família dos Macabeus, eles se levantaram e foram lutar contra essa tirania desse governo. E eles conseguiram vencer. Isso foi um processo de anos. Foram muitas batalhas. E um filho foi substituindo o outro. Um morria na batalha e o outro foi entrando. E sabe o que me faz lembrar isso para os dias de hoje? As famílias. Isso aqui foi uma família sacerdotal que se levantou contra a tirania de um governo. Aí eu pergunto aqui, o que está acontecendo com as famílias hoje? Os homens estão precisando realmente se voltar para Deus, se voltar para o Senhor e ajudar suas famílias. Está faltando governo em amor dentro das suas casas. Os homens é que realmente direcionam as suas casas. As mulheres estão cansadas. Eu cuido de mulheres, tem muita mulher cansada. Porque os homens estão, infelizmente, meio que devagar. Se você vai numa faculdade, a grande maioria é mulher. Se você vai no mercado de trabalho, a maioria é o quê? Mulher. E as mulheres estão só. Mas só que isso não faz bem para a gente. A gente não quer ser maior do que ninguém, porque Deus mandou a gente andar lado a lado. E por isso as mulheres, elas estão reduzindo a quantidade de anos que poderia viver. Porque estão carregando um fardo que não é dela, que Deus não mandou ela fazer isso. Não que a mulher não possa, ela pode. A mulher pode trabalhar, pode evoluir tudo. Mas é preciso o homem vir junto. E está faltando o homem no mercado de trabalho com capacitação. Os homens não querem mais estudar. Os homens não estão assim realmente dando suporte como deveria para a sua casa. De realmente direcionar. E quando ele se levanta, as mulheres já estão tão acostumadas que às vezes não querem deixar. Ah, não faça isso não. Se ele não estiver fazendo um pecado na sua vida, na sua casa, deixa ele direcionar o lar. Porque muitas vezes as mulheres não ouvem e depois sofrem. O homem também deve ouvir a esposa. É uma parceria mesmo. Mas carregar o peso só mais de um lado do que de outro, isso tem adoecido as famílias. Tem adoecido as mulheres. Isso não é bom. Então, os sacerdotes têm que se posicionar dentro das suas casas. Direcionar o lar. Dar sonho para a família. Nós vamos por aqui. Esse ano nós vamos trabalhar, vamos fazer assim, assim, assim. E mulher, vamos lá, junto. Mas não, é a mulher que está fazendo as coisas, porque tem uma lâmpada queimada, tem que ser a mulher que tem que ir lá. O mato está comendo lá no quintal e o homem não tem atitude de ir lá pegar uma enxada e tirar, porque aí a mulher fica pedindo para o homem lá, vamos lá, vamos fazer e nada. Daqui a pouco tem que pagar alguém ou ela mesmo tem que fazer. Infelizmente, é verdade ou não é o que eu estou falando? Isso está muito comum dentro das casas. É muito difícil. Eu também não quero um homem que viva o tempo todo limpando casa, não. Não estou falando disso porque eu quero que meu marido seja o que venha sustentar a casa, porque mulher gosta de segurança. Quando Deus falou para Adão, do suor do teu rosto vai sustentar a tua casa. É por isso que o homem não gosta de ficar desempregado, porque o homem sem dinheiro fica nervoso, meu irmão. Pense. A responsabilidade é dele, de sustento da casa. Segundo o papai do céu, viu? Papai do céu que falou, vai sustentar a tua casa com o suor do rosto. E a mulher vai sentir aquela dorzinha lá para gerar o bebê, para parir o bichinho. Né? Então, a gente sabe muito bem que quando os papéis são invertidos, a gente paga um preço maior. É bíblico, gente. A gente vê que isso está acontecendo muito. Então, as famílias hoje estão sendo atacadas. As leis estão indo de encontro com os lares. A televisão está acabando com as famílias. Os nossos filhos estão aprendendo o que não deve com a televisão. Na rua é pouco, porque menino, você não vê mais nem direito menino na rua. É sempre com joguinho, com celular na mão, diante de uma televisão, na casa do titio, da vovó, do papai. A gente vai transferindo as responsabilidades, vai terceirizando a responsabilidade que é dos pais para a avó, para tio, para empregada, para babá, para televisão. Até a televisão hoje está discipulando menino.
está ensinando as crianças. Então, a família está realmente desestruturada. Eu não estou falando aqui de todas, estou falando de uma forma geral. Para toda regra há uma exceção. A gente sabe que há lares que não estão assim. E não há lar perfeito. Porque se fosse perfeito, já tinha ido para o céu. Todo mundo tem problema em casa. A questão é como eu faço para resolver os problemas. Qual é a minha reação? Então, marido e mulher, vocês são responsáveis pelas suas casas. E a perseguição está vindo aí. O que nós estamos fazendo? Eu sei que trabalhar fora é muito bom, muito interessante, porque tem a ver com sustento. Mas eu já abri mão da minha carreira. Eu estudei 5 anos, fiz engenharia 5 anos, trabalhei só 3 anos e meio, porque eu vi com 3 filhas pequenas que a minha casa, eu estava perdendo ela. Aí eu virei para o Hermes, meu irmão me deu um conselho. Ele disse, Laurene, saia desse trabalho, você fica muito tempo fora de casa, e você tem 3 filhas pequenas, daqui a pouco você está perdendo seu marido, está perdendo sua família. E meu irmão não tinha Jesus na época no coração não, viu? Eu ouvi aquilo, cheguei com meu esposo e falei, Hermes, eu quero sair do meu trabalho. Se eu tiver que arrumar um trabalho, tem que ser um trabalho que eu venha ter tempo também para conciliar com meus filhos, com as minhas filhas. Ele falou, pode sair que eu sustento, eu garanto. Ô nordestino. Aquele é nordestino trabalhador. Se tem uma coisa que eu nunca tive com meu esposo, foi insegurança de sustento. Porque ele sempre foi trabalhador. Mas era até o contrário. Trabalhava demais. Eu estava sentindo até falta dele em casa. Então, tudo é um equilíbrio, gente. Então, Hanukkah fala de uma família que se levanta em meio a circunstâncias adversas. Diante de um caos, que atitude você tomaria? Diante de uma situação de perigo para a sua casa, o que você vai fazer? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Amém? Hanukkah fala também de milagres. Houve um milagre, candelabro, né? Esse aqui ele tem 1, 2, 3, tem 6. Esse aqui é o utilizado, geralmente é esse. Mas o de Hanukkah é diferenciado, ele tem 8 hastes dessa. Essa do meio serve para você ir acendendo as demais. E para os judeus, eles tinham que colocar um óleo dentro para queimar. Isso aqui significa a presença de Deus, era um ritual judaico. E aí, não tinha óleo, porque eles tinham destruído tudo. Aí acharam uma garrafinha lá no meio com óleo. E aí eles queriam fazer os rituais e não tinha como, porque não tinha azeite para queimar. Só tinha para um dia. E era para ter sido para 8. Mas o Senhor derramou um milagre e o óleo deu para os 8 dias. Queimou 8 dias e 8 noites. E hoje, o que significa esse milagre? O azeite, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Nós somos luz, porque Jesus ele falou, vós sois o sal e a luz dessa terra. O milagre do azeite é a presença de Deus hoje na minha vida e na sua vida. Amém? Então, nós precisamos ver isso. Aí, assim, eu gostaria de abrir aqui uma aspas e falar um pouco sobre a questão do Natal e Hanukkah. Se alguém te convidar para ir numa ceia de Natal, sabendo que a gente não concorda muito, porque tem algumas coisas que estão embutidas, se pesquisarmos hoje, a gente vai ver, tem vários artefatos dentro do Natal que não condiz com a palavra de Deus, com a Bíblia. E aí, se alguém te convidar para ir para uma ceia, você não vai? Não vá. Principalmente porque é uma festa que tem algo de bom, que a gente não pode abrir mão disso, que é o valor da família, da comunhão da família. Aí, de repente, se converte alguém dentro dessa família, aí essa pessoa se converte e fala, não vou comemorar mais Natal com vocês não, porque eu estudei na internet, e aí tem um bocado de coisa errada que vocês estão fazendo. Não faça isso.
Esteja junto, mas você esteja consciente do que é o certo e o que é o errado. E ao contrário, faça que nem Paulo. Paulo, ele foi chamado para pregar para os gentios. E chegou um período, já estou concluindo, tá, gente? E chegou um momento que ele chegou em uma cidade chamada Atenas. E o povo daquela cidade estava cultuando a um Deus. E o nome do Deus era ao Deus desconhecido. Paulo, cheio da estratégia, chegou ali e convenceu aquele povo todinho, dizendo assim, eu sei quem é o Deus desconhecido, eu achei. Aí eles disseram, você sabe o nome do Deus desconhecido? Tem. O nome do Deus desconhecido é Jesus Cristo. Aí todo mundo passou a adorar Jesus Cristo. Ele fez uma estratégia. Então, sejamos estrategistas no Natal. Venhamos pregar Jesus mesmo. Ser sal e ser luz num momento como esse. É um tempo onde as pessoas estão mais abertas ao evangelho, porque elas estão muito nessa questão de família, final de ano. Alguns têm um pouco esse de nostalgia, né? Aquele negócio, aquele clima, presente para cá, aquele coração assim aberto. Então as pessoas estão mais receptivas. Chegue com elas e fale, quer virar o ano diferente? Quer dar uma virada na sua vida? Não somente no ano. Eu tenho uma pessoa maravilhosa para te apresentar. Jesus Cristo, Ele te ama. E pregue o evangelho. Esteja junto com as pessoas. As pessoas, elas são valiosíssimas. Foi por elas que Jesus morreu. Nenhum dessas questões é maior do que a presença de Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Pai, eu te louvo, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Pai, nós acabamos de falar aqui, Deus, sobre a festa de Hanukkah, Senhor. Que os milagres que aconteceram nessa festa de Hanukkah, Senhor, venham ter uma grande representatividade em minha vida e na Tua vida. Que o Senhor venha se fazer presente em nossas casas. Que as famílias sejam abençoadas a cada dia. Que possamos ter mulheres, homens, famílias restauradas, maridos e esposas, preocupados com seus filhos, cuidando do seu lar, tendo pouco da energia que tem, que sobrou, mas vai se renovar para poder cuidar da sua casa, dar tempo para os seus filhos, cuidar da sua casa, ter a luz e o azeite que o Senhor tanto nos mostra dentro das nossas casas. Pai, nos fortalece nesse tempo, Senhor, de tribulação. Senhor, cura as nossas almas. Cura, Senhor, nosso corpo, a nossa saúde. Espírito Santo de Deus. Que o sangue de Jesus nessa hora venha nos purificar de todo o mal. Trazer a paz que transcende todo entendimento. Que onde o homem não possa penetrar na alma do homem, mas o Espírito Santo pode. Jesus pode. Todas as coisas o Senhor pode. Não há limites para aqueles que creem no Senhor. A fé intransponível, ela transcende dentro de nós. E tudo é capaz a todo aquele que crer na palavra de Deus, que crê no Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh Senhor, que nessa noite, Deus, venhamos sair daqui não somente cheios em nossas barrigas, por termos nos alimentado tão bem, Senhor, mas que possamos sair daqui cheios da Tua presença, Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Precisamos, Senhor, do Teu derramar, do Teu fluir, da Tua alegria, da Tua força dentro de nós, Senhor. Pai, diante de tantas circunstâncias difíceis que temos ouvido, notícias difíceis, Senhor, que o Senhor venha ser aquele que nos levanta pela mão, que nos ergue, Senhor. O ano de 2021 está encerrando, Pai, mas queremos atravessar fortalecidos em Ti. Esse é o nosso maior bem, Senhor, é a Tua presença dentro de nós. É a nossa maior herança, Senhor.
É o nosso socorro presente, a nossa alegria, nosso Deus forte, em quem podemos confiar. Para onde iremos? Para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Não temos para onde ir, Senhor, senão para os teus braços. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Porque até aqui o Senhor nos sustentou. Porque até aqui o Senhor tem sido fiel conosco. Mesmo muitas vezes nós temos sido ingratos contigo, Senhor. Nos perdoa, Senhor, pela nossa falta de reverência. Porque esse ano nós não pudemos ter tido aquele relacionamento que o Senhor é digno de ter tido. Por ter escolhido outros altares, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Por ter trocado, Senhor, a tua presença. Nem que seja por um instante, por tantas distrações. Muitas vezes os nossos celulares são mais importantes do que a tua presença. Que ao abrirmos os nossos olhos pelas manhãs, nós não venhamos pegar os nossos celulares, mas a tua presença e dizer: bom dia, Espírito Santo. Abençoa esse dia, abençoa a minha casa, abençoa, Senhor, o meu trabalho, o meu lar, os meus filhos, a minha vida, Senhor. Nos abençoa, Pai. Nos ensina, Espírito Santo, que possamos deixar o Espírito Santo de Deus fazer a obra dentro de cada um de nós, que possamos inclinar os nossos ouvidos, os nossos sentidos, a nossa visão para o Senhor, que os nossos pés venham em direção ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos nessa noite. Obrigada, Pai, por tudo, Senhor, pela mesa farta, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E as igrejas dizem: amém, amém.